Naquela noite, após perder um paciente que chamarei de Sr. Johnson durante uma operação, eu me vi transtornado e abalado. O frio outonal permeava os corredores do hospital quando entrei no banheiro para tentar acalmar minha mente e lavar as mãos, procurando um alívio na água corrente. Enquanto a água caía sobre minhas mãos trêmulas, uma sensação gélida percorreu minha espinha, tornando o ambiente excepcionalmente frio. Um cheiro nauseante de decomposição invadiu o espaço, fazendo-me empalidecer. Batidas incessantes ressoaram pelas portas do banheiro, ecoando um som desolador e sinistro. O espelho embaçou gradualmente, e ao encará-lo, vi uma figura difusa à minha retaguarda. Era o Sr. Johnson, meu ex-paciente que tinha acabado de falecer, mas sua aparência estava irreconhecível. Seu rosto pálido e contorcido, expressando dor e agonia enquanto ele fitava a parede. Suplicava em um sussurro trêmulo: "Por favor, não me leve." Minha tentativa de mover-me foi inútil. Meu corpo parecia estar congelado pelo medo. Aquilo era algo que nunca tinha acontecido comigo em meus 27 anos de carreira. De repente, o Sr. Johnson virou-se para mim, seus olhos suplicantes buscando minha ajuda. "Doutor, por favor, me ajude!" ele implorou com desespero. Antes que eu pudesse reagir, uma névoa escura começou a se formar ao redor do paciente. Seus gritos estridentes e angustiantes cortaram o ar, despedaçando os espelhos em estilhaços. A fumaça engoliu o Sr. Johnson, e uma sensação de terror indescritível tomou conta de mim. Eu estava paralisado pelo horror, incapaz de processar o que testemunhara. Quando a fumaça finalmente se dissipou, fiquei ali, ainda tremendo, tentando compreender o que acontecera. O silêncio pairava pesado e sufocante ao meu redor. Cada vez que fecho os olhos, vejo aquela cena se desenrolando diante de mim, e a lembrança do desespero nos olhos do Sr. Johnson me assombra. Desde então, essa aparição assombra meus pensamentos, deixando-me atormentado pela sensação de impotência diante do inexplicável e do sobrenatural. Após o acontecimento perturbador no banheiro do hospital, eu, um cético médico ateu, me vi confrontado com uma realidade inexplicável. Antes disso, minha convicção era de que não existiam forças além da compreensão humana, mas agora não posso negar a presença do sobrenatural. Aquela aparição do Sr. Johnson me levou a acreditar que, assim como existe o conceito de Deus e de um reino celestial, há também a presença do maligno, do diabo e de um lugar que não é o céu. Mesmo sem compreender completamente o que presenciei, há uma certeza inabalável em mim. O Sr. Johnson não alcançou a paz do além. Sua agonia, o desespero em seus olhos e o terrível destino que testemunhei naquele banheiro me deixaram convicto de que ele não partiu para um lugar de tranquilidade. Apesar de todas as minhas crenças anteriores terem sido abaladas, agora enfrento a perspectiva de que existem forças além do que nossa ciência e compreensão podem explicar. O evento mudou minha visão de mundo e abriu portas para o desconhecido, deixando-me com um profundo temor e questionamento sobre o destino pós-morte. Eu sou Clara, tenho 35 anos e trabalho como faxineira neste hospital sombrio. Eu sempre gostei do meu trabalho, mas depois do que aconteceu, eu penso seriamente em procurar outro lugar para trabalhar. Pois o que aconteceu comigo na noite de 7 de agosto de 2023, naquela noite tudo mudou. O cheiro acre e pungente do hospital invadia minhas narinas enquanto eu caminhava pelos corredores desgastados em direção ao necrotério. Como de costume, a rotina noturna me levava a enfrentar os cantos sombrios deste lugar silencioso e gélido. O tilintar das chaves no meu cinto ecoava pelos corredores vazios, e cada passo parecia ecoar na solidão sepulcral. Enquanto adentrava na sala esterilizada do necrotério, o ar gelado abraçava meu corpo, arrepiando-me por inteiro. Luzes fluorescentes emitiam um brilho mortiço, iluminando os compartimentos de aço onde os corpos repousavam. Minha tarefa era simples: limpar, higienizar e manter tudo em ordem. Porém,
Naquela noite, algo estava fora do lugar. Um sussurro fraco e indistinto dançava no ar, como um eco distante. Um pedido de socorro? Tentei descartar essa ideia absurda. Afinal, quem poderia pedir socorro em um lugar onde só os mortos habitavam? Mas o sussurro persistia. Uma voz abafada, desesperada, ecoando por entre os corredores sombrios do necrotério. Meus dedos tremiam enquanto eu percorria as gavetas, procurando a fonte desse som. Os corpos, alinhados em suas gavetas metálicas, permaneciam imóveis e silenciosos. No entanto, o pedido por ajuda não cessava. Abri gaveta após gaveta, cada uma revelando seu conteúdo macabro. Alguns corpos estavam envoltos em lençóis brancos, outros nus, como se estivessem aguardando a visita do além. Mas a voz persistia, sempre mudando de localização, impossível de ser localizada. Minha respiração tornou-se ofegante e meu coração batia descompassado. Entrei em pânico quando, ao abrir a última gaveta, me deparei com um vazio aterrorizante. A voz agora parecia emanar de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando nos confins sombrios do necrotério. Em desespero, fechei os olhos e recuei alguns passos, tropeçando nos produtos de limpeza. Foi então que um arrepio percorreu minha espinha ao sentir algo gelado e úmido tocar minha mão. Abri os olhos num sobressalto, apenas para me deparar com uma mão pálida e translúcida emergindo de dentro de uma das gavetas vazias. A mão estendida tremia, implorando por ajuda. Gritei, mas nenhum som saiu dos meus lábios. Meu corpo congelou diante dessa visão horrível. A voz agonizante ecoava mais alto, agora com palavras indistintas, suplicando por libertação. Com um último esforço, reuni coragem para tocar na mão estendida. Um arrepio gélido percorreu meu corpo, enquanto uma corrente elétrica invadia minha mente. Vi flashes de dor, solidão e agonia, como se a alma aprisionada estivesse tentando se comunicar através de mim. E então, num instante, tudo cessou. O silêncio pairou sobre o necrotério, interrompendo o pesadelo. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu me recuperava do choque. A mão desapareceu e o sussurro angustiante se dissipou no ar. Cambaleei para fora do necrotério, tremendo e desorientada. Aquela experiência assombrou meus sonhos por semanas a fio, deixando-me com um medo paralisante do necrotério e suas gavetas vazias que escondiam segredos sombrios além da compreensão humana. Até hoje, não sei se aquela voz era de um espírito atormentado ou apenas uma alucinação causada pelo medo. E talvez nunca saiba. No meu primeiro dia no hospital, fui recebido com olhares de desconfiança e sorrisos amargos quando mencionei minha designação para a ala 217. Os veteranos, cansados e com um semblante de pavor, reagiram com risos contidos, chamando-me de louco sem oferecer uma única explicação. Aquilo deveria ter sido um aviso, mas meu espírito jovem e determinado ignorou os presságios. Eu tinha acabado de me formar e estava muito animado com o primeiro dia, e aceitei o primeiro turno que me ofereceram, e como eles praticamente me imploraram para aceitar, eu nem pensei duas vezes. Como fui ingênuo. Aquele primeiro turno foi como uma calmaria antes da tempestade. Todos pareciam relutantes em falar sobre o que viria à noite, quando as sombras assumiam vida e os corredores adquiriam uma aura sobrenatural. Às exatas 3 horas da madrugada, o choro começou, um lamento desconcertante que rasgava a tranquilidade da noite. Eu queria acreditar que era uma brincadeira de mau gosto dos colegas, mas os rostos pálidos e os olhares inquietos ao meu redor desmentiam essa esperança. O choro ecoava, acompanhado por uma queda abrupta na temperatura, seguido de batidas inexplicáveis que pareciam sair das próprias paredes. O odor de podridão se infiltrava no ar, corroendo nossos sentidos.
O ápice do terror acontecia precisamente às 13h33, quando as lâmpadas se extinguiram em um estouro sinistro, mergulhando tudo na escuridão. Nesse momento, a agonia do choro atingia um ponto insuportável, quase como se as almas perturbadas estivessem presas em um ciclo interminável de tormento. Depois desse auge de horror, tudo retornava ao normal, como se nada tivesse acontecido. A luz voltava, a temperatura se estabilizava, e o quarto vazio retomava seu silêncio sombrio até o próximo ciclo de tormento. Ninguém sabia explicar a origem daquela maldição. Rumores falavam sobre tragédias passadas, mas a verdade se perdia entre as sombras daquelas paredes. O único fato incontestável era a estranha coincidência. Todos os que haviam trabalhado naquele lugar tinham encontrado um fim sinistro no mesmo ano. Cada noite era um martírio, um mergulho em um abismo de pavor e desespero. Os minutos que antecediam as 3 horas eram uma contagem regressiva para o desconhecido, um pesadelo que se repetia incansavelmente. E eu, um mero espectador de um terror inexplicável, sabia que minha própria existência estava suspensa entre a curiosidade mórbida e o medo paralisante. A cada noite, confrontava o horror e sentia minha própria sanidade se esvair lentamente, como se o choro tenebroso buscasse corroer minha alma. Com o passar do tempo, a escuridão que pairava naquela ala começou a se insinuar em minha mente. Pesadelos invasivos, sombras que dançavam nos cantos dos olhos, a sensação de ser observado por algo indescritível. Os veteranos permaneciam impassíveis, como se já tivessem aceitado seu destino, mas para mim, cada noite era um passo mais perto do abismo do terror. A gota d'água veio quando, numa noite, às 3h33 da madrugada, algo dentro de mim se rompeu. As lâmpadas estouraram com um estampido ensurdecedor, lançando-nos na escuridão total. O choro atingiu um ápice de dor e desespero, quase palpável, como se mãos geladas agarrassem minha alma. Nesse momento, decidi que não podia mais suportar aquela tortura. Pedi transferência na manhã seguinte, sentindo um misto de alívio por escapar daquele lugar macabro e um medo residual, uma sensação de que algo terrível ainda poderia me seguir. A ala 217 ficou para trás, mas sua assombração continuaria a atormentar meus sonhos e atormentar minha consciência. As noites se tornaram uma repetição infernal do mesmo terror. Em meus sonhos, eu estava lá novamente, revivendo cada detalhe macabro como se estivesse preso em um ciclo implacável. O choro angustiante ecoa em meus ouvidos. As batidas se fazem sentir em meu peito e o odor de podridão invade minhas narinas. Então, no auge do pesadelo, quando a escuridão consome tudo ao meu redor, eu sou agarrado por algo indescritível, uma presença totalmente obscura e gélida que me envolve numa aflição palpável. A sensação é de ser sugado diretamente para as profundezas do inferno. A cada uma dessas experiências noturnas, eu desperto subitamente, o coração martelando no peito, o suor gelado escorrendo pela testa. E sempre que meus olhos se fixavam no relógio, o ponteiro marca exatamente 3h33 da madrugada, como se o tempo estivesse aprisionado naquele momento de terror. O pavor cresce dentro de mim a cada noite, sabendo que, mesmo tendo escapado fisicamente daquela ala amaldiçoada, algo ainda clama por minha alma. O relógio se tornou um torturante lembrete da conexão entre o mundo dos sonhos e a realidade distorcida daquele lugar. Não importa o que eu tente fazer para escapar desse ciclo angustiante, eu sempre acabo naquele quarto vazio, enfrentando os horrores que ele contém. A sensação de impotência e desespero tornou-se minha companhia constante, uma sombra que paira sobre meus pensamentos mesmo durante o dia. E assim, mesmo distante daquele local macabro, percebi que algo muito além da compreensão humana havia se apoderado de mim, arrastando-me para um pesadelo interminável que se repete diariamente, cada vez mais próximo do ápice de minha sanidade. Até hoje, ainda me pergunto o que existe naquele quarto, o que causa tamanha aflição,
Mas sei que, se eu não conseguir escapar daquele lugar macabro, acabarei por me juntar à sinistra lista de vítimas que antes haviam trabalhado ali.